Ok, vamos lá. Estamos em 2026 e, olha, para muita gente, o 5G ainda parece novidade. Pois é. Mas a conversa global, assim, nos bastidores, já mudou completamente. O assunto agora é 6G. Já é o 6G. E os materiais que a gente analisou, uma série chamada 6G na sexta-feira, deixam muito claro que não é só o próximo número na sequência, né? De forma alguma. É uma coisa que redefine, lá na base, o que a gente entende por rede de comunicação. Exato. Acho que o grande erro é pensar que é uma evolução linear, sabe? Que é só para assistir a vídeos mais rápido, com menos travamento. Claro. O que as fontes mostram é uma mudança de paradigma. A gente está falando de uma infraestrutura que foi pensada desde o começo para integrar comunicação, sensoriamento, computação e inteligência artificial de forma nativa. Então a nossa análise hoje é para ir um pouco além do hype, né? É para decifrar o que essa transformação significa na prática, para a tecnologia, para a geopolítica e o que é crucial para o Brasil. Perfeito. E para começar, tem uma ideia nas fontes que eu achei fascinante. Qual? A de que as gerações pares de tecnologia móvel, tipo 2G e o 4G, são as que realmente transformam tudo. Interessante. Enquanto as ímpares, o 3G, o 5G, são mais transições. O 2G popularizou o celular no Brasil com um pré-pago, mudou a sociedade. O 4G nos deu a economia dos aplicativos, o Uber, o iFood. Aí tudo mudou. Exato. Então a expectativa é que o 6G seja o próximo grande salto. O que exatamente o torna tão diferente? Olha, são basicamente dois conceitos que mudam o jogo. O primeiro, e talvez o mais radical, é que a rede começa a sentir o ambiente. Sentir. Como assim? O nome técnico é ISAC, que é Comunicação e Sensoriamento Integrados. Na prática, isso quer dizer que as mesmas antenas que conectam seu celular também funcionam como um tipo de radar de altíssima precisão. Um radar, sim, percebendo o movimento, presença, distância, até gestos no ambiente físico e o mais incrível, sem precisar de câmera nenhuma. Espera um pouco. Isso muda tudo. Quer dizer que a mesma antena que me dá sinal para o celular pode, ao mesmo tempo, saber que eu gesticulei com a mão aqui dentro do escritório? Exatamente isso. Sem câmera. Isso é quase assustador e incrível ao mesmo tempo. Que tipo de aplicações práticas saem de uma ideia assim? E o fascinante é que já não é mais ficção. Um dos materiais que a gente tem é do ETSI, que é quem define as regras do jogo na Europa, e eles já listam 18 casos de uso iniciais. 18? Sim. Pense, por exemplo, em monitorar os sinais vitais de um paciente idoso em casa, sem que ele precise usar nenhum dispositivo no corpo. A própria rede detecta a respiração, o batimento cardíaco. Nossa. Ou num carro autônomo. Ele poderia detectar um pedestre que está atrás de um ônibus, sabe? Fora do campo de visão das câmeras dele. Porque a própria rua sente a pessoa. Exato. A infraestrutura da cidade sente a presença dele e alerta o veículo. É como se a gente ganhasse uma camada de percepção digital sobre o mundo físico, entendi. Essa ideia de uma rede que sente já é uau. Mas os materiais dizem que isso é só metade da história, certo? É só metade. A outra peça é que ela também pensa. Ela sente e ela pensa. A gente está falando de uma arquitetura que é nativa de IA, ou AI Native. E a palavra-chave aqui é nativa. O que isso significa na prática? Significa que a inteligência artificial não é mais um aplicativo que roda sobre a rede. Ela é o sistema operacional da rede. Entendi. Ela está na base de tudo. Exato. E isso permite um nível de autonomia que hoje não existe. A rede pode, por exemplo, prever uma sobrecarga e realocar recursos antes que ela aconteça, ou detectar uma falha e se reconfigurar para contornar o problema. Tudo sozinha. Tudo em milissegundos, sem intervenção humana. O objetivo, como um dos artigos coloca, é criar uma rede pensante. E, claro, uma tecnologia que pode redefinir indústrias e criar essa camada de percepção, a geopolítica entra com força total, né? Com certeza. Os materiais pintam um quadro de uma verdadeira corrida, quase uma guerra fria tecnológica. É o termo que aparece o tempo todo, soberania digital. A China, por exemplo, tem uma estratégia nacional integrada desde 2019. Eles tratam o 6G como um projeto de Estado e já lideram em número de patentes.
Eles já estão na frente, então. Já lançaram até um satélite experimental para testar as frequências, que são uma das apostas para o 6G. E do outro lado desse tabuleiro, como os Estados Unidos estão reagindo? Eles foram meio pegos de surpresa na corrida do 5G? Pois é, mas parece que aprenderam a lição. A abordagem americana agora combina um forte investimento do governo com a força da indústria privada. Sei. A Next Alliance junta gigantes como o Apple, Google, Qualcomm para alinhar a pesquisa, e o CHIPS Act injeta bilhões de dólares para garantir que a base de tudo seja produzida lá. O foco deles é em que especificamente? Em redes abertas, a tal da Open RAN, para não depender de um único fornecedor, como aconteceu com a Huawei. Claro, evitar o problema do 5G. Exato, e em cibersegurança, claro. E a Europa no meio disso tudo, com a Nokia, a Ericsson? A União Europeia tem então um terceiro caminho, com projetos como o Hexa-X. A aposta deles é em redes que sejam potentes, mas também sustentáveis, seguras e que garantam a soberania digital europeia. E tem a Coreia do Sul também, né? Sempre forte nesse setor. Sim, não podemos esquecer. Eles têm a meta super ambiciosa de lançar os primeiros serviços de 6G já em 2028. A Samsung e a LG estão investindo pesado. Com tantos jogadores poderosos, e cada um com uma visão diferente. EUA com abertura, China com controle, Europa com sustentabilidade. Qual o risco real de o sistema se quebrar? De a gente não ter um 6G, mas vários 6Gs incompatíveis. Esse é o maior ponto de alerta em todos os documentos. O termo que eles usam é bifurcação tecnológica. Bifurcação. Se os Estados Unidos e a China avançarem com visões muito diferentes, a gente pode acabar com padrões que não conversam entre si. Isso criaria ilhas tecnológicas. E forçaria países como o Brasil a escolher um lado. Exatamente. E essa escolha limita sua flexibilidade, aumenta custos e pode te isolar de metade da inovação global. É um cenário bem complicado. E isso nos leva direto para a situação do Brasil, que fica no meio desse cabo de guerra. As fontes dizem que, apesar dos riscos, o país tem uma oportunidade única. Por que essa visão otimista? Pela nossa combinação de fatores, que é bem rara. A gente tem uma escala territorial continental, Gigantesca. uma economia diversa e uma demanda enorme por conectividade que ainda não foi atendida. O 6G aqui não seria só um luxo urbano. Ele poderia destravar a produtividade em setores estratégicos numa escala que poucos países podem sonhar. Vamos detalhar isso. Quando falamos de agronegócio, por exemplo, Exatamente. Uma coisa é você otimizar uma fazenda na Europa. Outra, completamente diferente, é otimizar o agronegócio no Mato Grosso, que é maior que muitos países. é outra realidade. Com 6G, você pode ter colheitadeiras e drones autônomos operando em áreas imensas, se comunicando em tempo real entre si e com satélites. O impacto econômico disso é de outra ordem de grandeza. E imagino que isso se aplique à indústria, à saúde. Sem dúvida. Pense na indústria 4.0 na Zona Franca de Manaus. Fábricas totalmente automatizadas, onde cada máquina tem um gêmeo digital na nuvem. Prevendo falhas antes de acontecerem. Exato. Ou na telemedicina, usando essa integração com satélites para levar atendimento de alta qualidade para comunidades remotas na Amazônia. O 6G é a infraestrutura que viabiliza tudo isso em escala nacional. Mas para isso acontecer, não dá para só sentar e esperar a tecnologia chegar importada, né? De forma alguma. E essa é a recomendação mais forte que aparece. O 6G tem que ser tratado como uma agenda de Estado, não só uma questão regulatória da Anatel. Investir em pesquisa aqui, então. Investir agora em pesquisa e desenvolvimento nas nossas universidades, criar um ecossistema de startups. Não podemos ser só consumidores passivos de tecnologia. E essa abordagem tem um benefício muito prático, que é a resiliência da infraestrutura. Um dos artigos cita o apagão em São Paulo depois daquela tempestade, Nossa, aquele caso foi... que deixou milhões de pessoas e empresas offline por dias. Precisamente. Aquele evento é o estudo de caso perfeito. Numa arquitetura 6G, a rede, com sua IA nativa, teria detectado as quedas de energia em segundos. E teria agido. Teria redirecionado o tráfego por rotas alternativas automaticamente. E mais, poderia ter usado a computação de borda, o Edge Computing, para manter serviços essenciais como maquininhas de cartão funcionando localmente. Mesmo sem a conexão principal. Exato. O impacto teria sido drasticamente menor.
Isso tira o 6G do campo abstrato e mostra um benefício muito concreto para a vida das pessoas. Ok, já cobrimos a tecnologia, a geopolítica, o papel do Brasil. Para fechar, vamos para as aplicações mais visionárias. Os artigos falam muito em internet dos sentidos. Isso soa fantástico, mas me lembra um pouco daquelas promessas antigas, tipo a TV com cheiro. O que torna isso viável agora? Essa dose de ceticismo é saudável. A diferença fundamental é a infraestrutura. As ideias antigas falhavam porque a rede não tinha capacidade e, principalmente, a latência, o tempo de resposta para aquilo ser crível. Faltava a base. Exato. A Internet of Senses depende de uma latência quase zero que o 6G promete entregar. A ideia é a interação digital ir além de ver e ouvir para incluir o tato através de feedback áptico. Me dá um exemplo. Imagina um cirurgião operando um paciente a quilômetros de distância, com um robô e sentindo a resistência dos tecidos nos dedos como se estivesse lá. É isso que se torna possível. Então a infraestrutura é o que faltava. E essa mesma lógica me faz pensar no metaverso. Parecia que tinha ficado para trás. Ele não morreu, então? Só estava esperando a estrada certa para rodar. É uma ótima analogia. As fontes dizem exatamente isso. O metaverso não fracassou como conceito. Ele foi uma ideia à frente da sua infraestrutura. O 5G não aguenta o tranco. Não consegue entregar a combinação de banda, processamento e latência ultra baixa para milhões de usuários interagirem de forma fluida. O 6G foi projetado com isso em mente. Para ser a plataforma desses mundos virtuais. Onde humanos, IAs e os gêmeos digitais de objetos físicos possam de fato coexistir e funcionar. E por fim, uma aplicação talvez menos glamourosa, mas com um impacto gigante: finanças. Sim, as finanças descentralizadas, ou DeFi. A ideia de fazer transações sem um banco no meio. Hoje isso ainda é um nicho. Mas uma rede 6G, processando milhões de microtransações ao mesmo tempo, de forma segura e quase instantânea, pode ser a base de um novo sistema financeiro. E com satélites, isso pode chegar em qualquer lugar? Exato. Pode levar essa revolução para áreas rurais e remotas, promovendo uma inclusão financeira numa escala que a gente nunca viu. Então fica muito claro que o 6G infinitamente mais do que um upgrade de velocidade. É a fundação para um novo sistema nervoso digital. Com implicações que vão da competição entre nações até a forma como a gente percebe a própria realidade. E o ponto fundamental que os materiais ressaltam é que as decisões mais importantes não são para o futuro distante, né? Não. Elas estão sendo tomadas agora. As discussões sobre padrões, os investimentos em pesquisa, as políticas públicas. O que a gente fizer hoje É o que vai definir quem serão os arquitetos e quem serão apenas os usuários dessa próxima década tecnológica. Isso nos deixa com uma reflexão final que um dos artigos levanta de forma bem provocadora. As fontes descrevem essas redes como nativas em IA, capazes de aprender e evoluir sozinhas, quase como sistemas biológicos. Sim, auto-organizados. Se a própria rede se torna uma espécie de organismo digital adaptativo, fica uma pergunta no ar. Como se governa uma tecnologia que pode eventualmente reconfigurar suas próprias regras?